Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de um lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. O remédio contra a hipocrisia é a autoacusação. Dizer sempre a verdade para não cair na hipocrisia. Viver sem medo de ser verdadeiro. Papa Francisco. Bom dia a todos, 18 de março, nessa terça-feira, segunda semana do tempo quaresmal. Hoje Jesus nos faz defrontar sobre o pensamento da hipocrisia, a mentira, que muitas vezes permeia a própria comunidade religiosa. Ser verdadeiro diante de Deus, ser verdadeiro diante dos nossos irmãos. Olharmos para dentro de nós e buscarmos sempre a verdade, buscarmos sempre mostrarmos quem nós somos. O ato de sermos pecadores nos leva ao perdão de Deus, na nossa fragilidade, na nossa miséria. Quando nós mostramos aos nossos irmãos algo que não existe em nós, quando nós colocamos fardo pesado nas costas dos nossos irmãos, quando nós somos incapazes de mostrarmos verdadeiramente a nossa face, nós caímos dentro do pecado de uma vida de simulação. Santo Agostinho escreve que uma vida simulada é uma impiedade duplicada. A malícia une-se à falsidade. Assim, quando nós simulamos alguém que nós somos, quando nós simulamos uma piedade que não existe, nós vamos cair na impiedade duplicada. Nós vamos cair no pecado duplicado. A malícia une-se à falsidade. Quando nós temos a malícia, nós caímos inteiramente na nossa própria falsidade. Nós muitas vezes podemos ser a nossa própria condenação quando assim nós vivemos. Quando nós tentamos muitas vezes externamente mostrarmos uma pessoa que nós não somos, uma santidade que não carregamos, quando nós tentamos trazer uma religiosidade da qual nós não a vivenciamos. É necessário que nós olhemos sempre as nossas deficiências, as nossas dificuldades. Nos coloquemos sempre na pequenez do nosso ser, buscando nos engrandecer pela presença de Deus, pela graça de Deus no transcorrer da nossa vida. Quantas vezes procuramos palco na nossa vida para mostrarmos alguém que não somos? Interpretamos muitas vezes um personagem que não trazemos em nós, porque queremos ser vistos de uma forma diferente daquilo que verdadeiramente nós somos. A nossa pequenez nos faz humanos. O nosso nada, a nossa miséria nos faz sermos humanos. Nos colocarmos diante de Deus, necessitando da graça de Deus juntamente com os nossos irmãos, mostra a nossa necessidade, como todos os outros, dessa ação de Deus dentro de cada um de nós. Não precisamos ser quem nós não somos. Não precisamos interpretar um personagem que não trazemos em nós. Não precisamos desfigurar os nossos rostos, não precisamos mostrarmos essa religiosidade exacerbada que muitas vezes não passa nem por uma simples oração durante o dia. Um rosto de piedade, um rosto de misericórdia, porque o ato de Deus, a graça de Deus se mostra pelas nossas ações no nosso dia a dia. Santo Agostinho escrevia: quem imagina que pode haver um gênero de mentira sem pecado, está torpemente equivocado ao se estimar como honesto e enganador dos outros.
temos que ter muito cuidado, porque seremos julgados também pela nossa falsa pessoa que criamos, também pelo personagem falso que muitas vezes nós criamos no transcorrer da nossa vida. Papa Francisco escreve: fingem que se convertem, mas seu coração é uma mentira. São mentirosos, é uma mentira. Seu coração não pertence ao Senhor, pertence ao Pai de todas as mentiras. E esta é uma santidade fingida. Jesus preferia 1000 vezes os pecadores antes do que estes. Por quê? Os pecadores diziam a verdade sobre eles mesmos. Afasta-te de mim, Senhor, que sou um pecador, disse Pedro. Assim nós devemos nos comportar, não como pessoas fingidas, não como um estereótipo de pessoas que muitas vezes se denominam num grau de santidade superior ao dos nossos irmãos. Olharmos para dentro de nós é necessário. Buscarmos muitas vezes a mentira do nosso ser é necessário. Nos colocarmos diante de Deus na necessidade cada vez mais de engrandecermos essa presença de Deus em nós, de sermos apenas servidores da graça de Deus, humildes servidores da graça de Deus. O nosso encontro com Deus requer a nossa sinceridade, sobretudo. A nossa sinceridade de quem nós somos, do que nós trazemos e, sobretudo, de quem nós gostaríamos de ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.